Livro de Jó, capítulo 2, ele diz assim: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Vamos entender um pouco? Então veio um dia em que os filhos de Deus, esses filhos de Deus a gente acredita que eram os anjos, eles vêm para se apresentar a Deus, e entre eles vem também Satanás. E quando Deus olha Satanás, Deus então vai provocar Satanás através do Jó. Ora, da onde você vem, Satanás? Se observar que o meu servo Jó, homem sincero, reto e temente a Deus, e que desvia-se do mal, e que mantém a sua sinceridade, apesar de tu ter me incitado contra ele, porque Satanás já tinha conseguido tocar em algumas coisas de Jó, ele já tinha conseguido fazer alguns males a Jó, para tentar afastar Jó de Deus, para tentar tirar o temor de Jó a Deus. Só que apesar do que Satanás fez, Jó continuou sendo sincero a Deus. E aí quando Satanás vem, Deus vai e vai provocar Satanás. Você observou o meu servo Jó? Sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Ainda que você tenha me incitado contra ele, ele mantém a sua sinceridade. Era Deus provocando Satanás através da vida do Jó, era Deus testemunhando da vida de Jó, o que vai fazer com que Satanás venha tentar novamente, Satanás venha se levantar novamente contra o Jó. Versículo 4 ele diz: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então Satanás ele continua, porque o Senhor não tocou nele, porque ele continua saudável, ele continua forte, ele continua bem, é por isso, agora toca nele. Toca no corpo dele, toca na saúde dele, para ver se ele não vai blasfemar, para ver se ele não vai te abandonar, para ver se ele não vai virar as costas para o Senhor. Irmão, Satanás vai tentar agora, para tentar atingir a saúde do Jó, porque para ele, Jó ainda continuava temendo a Deus, porque ele tinha saúde e podia resgatar tudo que perdeu. Então ele está provocando Deus, pedindo a Deus a permissão para poder tocar na saúde, para que o Jó assim blasfemasse, assim se afastasse de Deus. Irmão, tudo que o inimigo faz, ele faz com um único propósito: afastar a pessoa de Deus. Irmão, todo o mal que ele provoca com uma intenção. Ele quer separar você de Deus, ele quer afastar o homem de Deus, ele quer tirar o servo do Senhor da presença de Deus. Tudo que ele está fazendo contra a vida do Jó, ele está fazendo porque ele quer separar Jó de Deus, ele quer afastar. Você precisa ter cuidado, porque muitas investidas do inimigo, muitas obras do diabo têm um único propósito: te separar de Deus, te afastar do Senhor, te tirar da presença dele, fazer você blasfemar do Senhor. Versículo 6: Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Irmão, e a coisa principal para ser observado aqui é que Satanás, por mais que tenha poder, irmão, ele é limitado.
Ele só pode fazer até onde Deus permite que ele faça. Ele não pode ir além. O Senhor vai permitir, mas o Senhor vai limitar ele dizendo: poupa-lhe a vida. Quer dizer, Satanás só pode fazer o que Deus permite que ele faça. Irmão, ele não pode ir além da permissão de Deus. Então, o inimigo só pode fazer alguma coisa, irmão, se Deus permitir. Isso serve para a gente não achar que ele pode tudo, que ele pode todas as coisas, porque ele não pode. Irmão, ele é limitado à permissão de Deus. Ele só pode agir na vida de um servo de Deus se ele tiver permissão para fazer isso. E olha, e Deus permite. E Deus permite por dois motivos que Deus permite. Irmão, Deus permite porque Deus tem propósitos. E às vezes pelo propósito que Deus tem, irmão, Deus permite aquela luta, aquela situação, Deus permite aquela dificuldade. O segundo motivo pelo qual Deus permite que Satanás consiga agir é o pecado. Irmão, o pecado é uma permissão para que o inimigo possa agir na vida da pessoa. E eu preciso aprender a diferenciar um do outro. Porque se o inimigo está se levantando contra mim, se a luta está vindo, mas eu sei que eu não estou em pecado, mas eu sei que eu estou servindo a Deus, que eu estou honrando a Deus, irmão, é propósito. E se é propósito, tudo que eu preciso fazer é permanecer firme com o Senhor, é permanecer firme na palavra, na direção do Senhor. Agora, irmão, se é pecado, o que eu preciso fazer não é esperar não, irmão, é consertar, é procurar mudar, tomar uma posição, tomar uma atitude. Irmão, a pessoa às vezes está sofrendo, passando por uma luta, aí ela diz: não é propósito de Deus. Não, irmão, é pecado. Deus não tem propósito na mentira, no adultério, na prostituição. Deus não tem propósito no meio do pecado. A pessoa está esperando melhorar, as coisas se acertar. Irmão, não vai, porque se é pecado, eu não adianta eu ficar esperando, eu tenho que consertar a minha vida, eu tenho que acertar, colocar minha vida na presença de Deus. Então eu preciso saber, é propósito ou é um pecado? Se é um propósito, eu espero, eu confio que Deus vai revelar o propósito dele. Se é pecado, não espere, conserta, corrija, se acerta com o Senhor. Tem muita gente se enganando. Essa luta aqui é porque Deus tem uma bênção para mim. O diabo está se levantando, é porque Deus tem uma grande obra. Irmão, é Deus que tem uma grande obra ou eu que tenho um pecado que está dando permissão para o inimigo agir? Então eu preciso entender isso. Qual é o motivo? Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para rapar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Jó está vivendo o pior momento da sua vida. Irmão, Jó chegou no fundo do poço. Irmão, e Deus permitiu. E por que Deus permitiu isso? Irmão, porque Deus conhecia Jó. Deus sabia da condição dele, da capacidade dele. A Bíblia diz que não veio sobre nós tentação, senão humana, a qual podemos suportar. Irmão, tudo que Deus permite é porque Deus sabe a minha condição, Ele sabe a minha capacidade. Irmão, você não tem que se preocupar achando que Deus fará na tua vida o que Ele fez na vida do Jó. Não, irmão, Deus conhecia Jó. Eu lembro de um livro que eu li, que o tema do livro era o homem em quem Deus confia, e ele falava sobre Jó. Então Jó era alguém que Deus confiava. Jó era alguém que Deus conhecia, e por conhecer Jó, saber da condição, da capacidade dele, Deus permitiu que Jó passasse por aquela situação. Irmão, Deus conhece a minha condição, Deus conhece a sua condição, Deus conhece a sua capacidade. Irmão, Deus não vai permitir nada além da sua capacidade. Então não se compare com Jó. Então não ache que o que aconteceu com ele vai acontecer com você, não. Deus conhece a condição, a capacidade de cada um de nós. Deus não permitirá nada além da sua capacidade, além da sua condição. Você não precisa se preocupar com isso.
Então Jó agora está sofrendo, está num momento terrível, uma situação difícil, o pior momento da vida dele. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Irmão, a mulher do Jó, que acompanhou todas as perdas dele, que acompanhou todo aquele sofrimento dele, vendo agora a situação que ele estava, um momento tão terrível, ela vai para Jó e diz: ora, você ainda mantém a tua sinceridade? Ora, você continua servindo a Deus? Você continua honrando a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Irmão, ela aconselha Jó a abandonar Deus. Irmão, você precisa ter cuidado, muito cuidado, porque olha, os 10 filhos de Jó morreram, os servos de Jó morreram, os animais de Jó morreram, os que não foram roubados. O único que permaneceu vivo foi a mulher de Jó. E agora, irmão, está sendo usada pelo maligno, irmão, para tentar convencer ele a abandonar Deus, a virar as costas para Deus. Por quê? Porque a situação estava ruim, porque o momento estava difícil. Irmão, a mulher do Jó continua por aí. Irmão, você precisa ter cuidado para não estar dando ouvidos à voz da mulher de Jó. Pastor, o que é a mulher de Jó? É aquela voz que você escuta quando a situação está difícil. O que adianta você ir para a igreja? O que adianta você orar? O que adianta você servir a Deus? O que adianta você ser fiel? Gente, é a voz da mulher do Jó que Satanás está usando para falar com você, para convencer você, para tentar fazer você se afastar, se distanciar do Senhor, para tentar tirar você da presença de Deus, da casa do Senhor. Irmão, cuidado com a mulher do Jó, porque ela continua viva por aí. Esse espírito maligno que vai se aproveitar da situação que você enfrenta, da luta que você passa, da dificuldade que se levantou, para tentar te convencer a abandonar Deus, para tentar te convencer que não adianta orar, que não adianta buscar, que não adianta servir a Deus. Irmão, cuidado, esse pensamento em desistir, esse pensamento em abandonar a igreja, esse pensamento que Deus não existe, irmão, é a mulher do Jó falando para você. É o demônio tentando te convencer a abandonar Deus, a se afastar, a se distanciar, a sair da presença do Senhor. Você precisa ter cuidado, porque até hoje a mulher do Jó continua por aí, falando, tentando convencer, aproveitando dessa situação. É a pessoa, irmão, que dobra o joelho para orar, e a mulher do Jó vem. O que adianta você orar? O que adianta você buscar Deus? A mulher do Jó, quando você está se preparando para vir para a igreja, o que adianta você ir para a igreja? Olha a situação que você está, olha a luta que você está enfrentando, as coisas não mudaram, as coisas não melhoraram. A mulher do Jó tentando fazer você abandonar Deus, tentando tirar você da direção da presença de Deus. Cuidado, irmão, para você não estar dando ouvidos à mulher do Jó, que a gente sabe que é o Satanás que está tentando afastá-lo de Deus. Versículo 10. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Irmão, o Jó era o homem mais rico do Oriente. Além de ser o homem mais rico do Oriente, irmão, o Jó era um homem forte, saudável. O Jó tinha uma família abençoada, 10 filhos, que tinham união entre eles. Então Jó era um homem que tinha uma vida muito abençoada, e ele sabia que todo o bem que ele tinha veio de Deus. Ele sabia que foi Deus que havia dado a ele, e por isso ele temia, ele servia, ele honrava, ele agradava a Deus. Por isso, irmão, ele era fiel ao Senhor. Então tudo foi Deus que deu a ele. Só que agora, irmão, tudo foi embora, tudo se perdeu, tudo se acabou. A situação agora é outra, a situação agora é complicada, é difícil. O Jó está no fundo do poço, no sofrimento, uma situação terrível que ele está vivendo. E nessa situação agora vem a mulher para dizer: abandona. E Jó diz: ora, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal?
Irmão, o Jó, apesar da situação mal que ele estava vivendo, ele não vai abandonar o Senhor. Irmão, o Jó entendeu o que muita gente ainda não entendeu. Irmão, eu não posso servir a Deus apenas no bem. Eu não posso servir a Deus apenas nas coisas boas. Eu não posso servir a Deus só quando está dando certo. Eu não posso servir a Deus só quando as portas se abrem. Eu preciso servir, honrar, agradar, louvar a Deus em todo o tempo. Irmão, Deus não pode ser o meu Deus só no bem, só quando as coisas dão certo. É a pessoa que quando está indo bem, as coisas estão acontecendo boas para ela, a vitória, e ela louva, ela adora, e ela testemunha, e ela fala de Deus. Mas é só as coisas mudarem, que a pessoa começa a mudar, que a pessoa começa a abandonar, se afastar, virar as costas para o Senhor. Irmão, eu não posso servir a Deus apenas no bem. Eu não posso estar com Deus apenas quando as coisas dão certo. Eu preciso aprender como Jó, irmão, no bem e no mal, continuar firme com o Senhor, permanecer firme na presença dEle, na casa dEle, na palavra dEle, no temor a Ele. O problema é que muitos não fazem isso. O problema é que a maioria, irmão, não aprendeu, não serve a Deus de verdade, só servem a Deus no bem. Quando o mal aparece, vamos lá em João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6. Olha, irmão, eu preciso me converter a Deus, e não apenas ao que Deus pode fazer. Me converter a Deus, para que possa estar com Ele em todo tempo, em toda hora, em todo momento, independente da situação. Apesar do mal, Jó, não vou deixar Deus. Ora, no bem eu estava louvando a Ele, exaltando Ele. No mal eu vou abandoná-lo? Eu vou virar as costas, vou blasfemar dEle? E ele não pecou, ele não abandonou, ele não deixou o Senhor, porque a situação estava ruim, infelizmente, diferente da maioria. João, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Vamos entender? Jesus atravessa o mar e vai para o lado de Tiberíades. E uma grande multidão vem até ele e o segue, porque eles estavam vendo os milagres, eles estavam vendo os sinais que Jesus operava. Então eles vão até Jesus, se juntam ali, Jesus começa a ensinar os discípulos dele. E aquela multidão, só que a festa dos judeus, que era a Páscoa, ela já estava próxima. E aí Jesus, vendo aquela multidão, ele se compadece daquela multidão. E então ele pergunta ao Filipe, dizendo: aonde compraremos pão para todos estes comerem? E a Bíblia diz no versículo 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Irmão, Deus sabe o que tem que fazer. O Senhor sabe a obra que Ele precisa realizar. Irmão, o Senhor sabe de tudo. Só que sabendo de tudo, irmão, o Senhor vai nos colocar à prova. Irmão, vai ter momentos, situações que Deus vai nos experimentar. Irmão, Deus vai nos provar para saber qual é a nossa posição, a nossa atitude, para saber, irmão, como é que está o nosso coração, para saber se a nossa fé está nele de verdade ou não. Irmão, quantas pessoas são reprovadas nesse momento? Irmãos, preciso aprender. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe como fazer, como resolver, como operar, como dar. Ele sabe. Mas, irmão, Ele vai me experimentar. Vai ter momentos na minha vida, situações que é Deus provando o meu coração. É Deus me experimentando para ver aonde está a minha confiança.
E aí a Bíblia diz no versículo 7: respondeu-lhe Filipe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Irmão, Filipe estava diante de Jesus, diante do Senhor, mas a confiança dele não estava no Senhor. Ele diz: Senhor, 200 dinheiros de pão não bastarão para comprar pão para que todos comam um pedaço, um pouco. Talvez os 200 dinheiro era o que eles tinham em mãos. Ele está dizendo: Senhor, o que nós temos não é suficiente para comprar pão para todo mundo. Irmão, o que eles tinham não era dinheiro, o que eles tinham era o Senhor. O problema é que os olhos do Filipe não estavam no Senhor, a confiança não estava no Senhor, a confiança estava naquilo que eles tinham, e para ele não tinha o suficiente. Irmão, quantas pessoas que são provadas e são reprovadas, porque não olham para Deus, não confiam em Deus. A pessoa olha para si, para a sua condição, para a sua capacidade, em vez de olhar para o Senhor, em vez de confiar, esperar no Senhor. Irmão, o Senhor nos prova, e eu preciso aprender a agir, a fazer como fez o profeta Ezequiel. Deus pegou o profeta, colocou ele num vale de ossos secos, e perguntou a ele: poderão viver estes ossos, ó filho do homem? E o profeta disse: Senhor, tu sabes. Ele coloca em Deus, irmão, os olhos, a confiança. Senhor, eu não sei de nada, eu não posso nada, mas o Senhor sabe. Irmão, eu preciso aprender a colocar a minha confiança em Deus, os meus olhos no Senhor. Quantas pessoas que são provadas por Deus estão sendo reprovadas? Aquela situação é só para mostrar que você não é tudo que você pensa que você é, que você não tem tanta fé assim, que você não crê de verdade. Essa situação serviu para mostrar que os olhos do Filipe não estavam no Senhor, que a confiança dele não era plena no Senhor de verdade. A confiança dele era no que ele tinha. Irmão, para de olhar para o que você tem e olha para o Senhor, confia no Senhor. Versículo 8: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanto? Irmão, não deixe o seu entendimento, não deixe a sua visão natural atrapalhar a obra de Deus. O Filipe vem com um rapaz, com um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele vem dizendo: mas o que é isso? Ele está desprezando, irmão, aquilo que o Senhor vai usar para fazer o milagre. Ele está desprezando aquilo que o Senhor que tinha preparado. Irmão, às vezes nós estamos desprezando, rejeitando aquilo que o Senhor vai usar, estamos rejeitando aquilo que Deus está enviando para nós. Quantas pessoas estão desprezando por causa da sua visão natural, por causa do seu entendimento? Mas o que adianta orar? Irmão, é um entendimento errado. A gente está desprezando, rejeitando o que Deus está nos dando, o que Deus vai usar, irmão, para fazer uma obra, para fazer um milagre, para manifestar o poder dele. Não deixe o teu entendimento, a tua visão limitada atrapalhar a obra do Senhor. Versículo 10: e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus então manda todo mundo sentar. Por que Jesus manda todo mundo sentar? Porque ele sabia o que havia de fazer. Irmão, ele sempre soube, desde o começo, ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia a obra que ele iria realizar. Irmão, Deus sabe, minha irmã, Deus sabe. O que você precisa é só obedecer a direção dele, é seguir as orientações dele. Talvez você não entenda. Imagina, o André traz o rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus diz: manda todo mundo sentar. O que ele vai fazer? Irmão, não se preocupe, ele sabe o que ele tem que fazer. Eu não sei, eu não entendo tudo que Deus faz, e eu não preciso entender. O que eu preciso é seguir as suas orientações. Siga a direção de Deus, a palavra. O que foi que Deus mandou fazer?
Qual é a palavra dele? Qual é a direção dele? Você pode não entender, mas ele sabe exatamente o que ele vai fazer, a obra que ele vai realizar. A nós, irmão, cabe obedecer, a nós cabe seguir. Siga as orientações do Senhor. Nós falhamos porque nós não seguimos. O que adianta eu sentar aqui, só tem 5 pães e 2 peixinhos? O que adianta eu esperar? O que foi que ele mandou? Siga. Ele sabe o que ele vai fazer, apenas siga as orientações dele. Versículo 11: E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevado, que sobejaram aos que haviam comido. Então Jesus pega aquele pão e os peixes, e a primeira coisa que Jesus faz é dar graças. Irmão, aprenda a agradecer a Deus. Irmão, pode ser pouco quanto for, agradeça, irmão. É na gratidão que o milagre vai acontecer, que a multiplicação vai acontecer. Jesus deu graças, começou a partir o pão, e os discípulos começaram a partir, e foi partindo. Irmão, não sei como foi que isso aconteceu, mas, irmão, começou todo mundo a comer, e não foi só comer não, eles se fartaram, eles se saciaram, eles se encheram da comida, do pão. E depois que eles se encheram, Jesus disse: agora pegue aí o que sobrou. E a Bíblia diz que encheram 12 cestos cheios de pães. Dos 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus alimentou 5.000 homens, até se fartarem, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Irmão, que milagre extraordinário, que obra maravilhosa a que Jesus fez. E quando todos perceberam esse milagre, versículo 14: Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, vendo o povo, um milagre, todo mundo comeu apenas dos 5 pães, todo mundo comeu, ainda sobrou. Eles ficaram maravilhados com o milagre e começaram a exaltar o Senhor, engrandecer. Este é o profeta que havia de vir, este é o enviado de Deus. Eles começaram agora a falar entre eles: ele vai ser o nosso rei, vamos levantar ele, vamos fazer dele o nosso rei. Eles começaram a dizer, eles queriam fazer de Jesus o rei deles. Irmão, Jesus, que sabia qual era a intenção deles, a Bíblia diz que ele se retirou só para o monte. Irmão, Jesus não aceitou, não queria aquilo. Por quê? Porque aquilo não era o plano de Deus para a vida dele. Irmão, eles queriam fazer de Jesus rei, mas Jesus não queria, porque esse não era o plano de Deus para a vida dele. Irmão, ande no plano de Deus. Irmão, podem querer fazer de você um rei, mas se esse não é o plano de Deus, irmão, fuja. Irmão, corra. Irmão, não se engana não se deixa levar. É alguém que quer fazer de você uma rainha, que quer fazer de você um rei, mas será que se esse é o plano de Deus? Será se esta é a vontade de Deus para a sua vida? Pastor, mas eu vou ser rei. Mas, irmão, se isso não é o plano de Deus para a sua vida, isso vai trazer sofrimento para você. Irmão, não saia do plano. Jesus sabia que esse não era o plano de Deus para ele, que não era esta a vontade de Deus para a vida dele. Então, por mais que os homens quisessem fazer dele rei, ele sabia que não era esse o plano, ele se retirou. Irmão, não aceite o que não é o plano de Deus, por melhor que possa parecer, por mais que lhe agrade. Irmão, ande no plano de Deus, ande na vontade de Deus. Ah, pastor, mas eles iam fazer de Jesus rei. Irmão, a mesma mão que te levanta é a que te derruba lá na frente. Ande no plano de Deus, ande na vontade de Deus. Versículo 60, pula para o 60 agora.
porque Jesus se retirou, irmão, foi para o monte sozinho. Versículo 60. O capítulo é o mesmo, é só o versículo que muda, tá, gente? Versículo 60. Ele diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Porque Jesus foi para o monte sozinho, e aí chegou uma hora que os discípulos não estavam vendo mais Jesus. Eles entraram no barco e estavam atravessando o mar para o outro lado, que é o de Cafarnaum. Jesus, irmão, já estava de noite. Jesus então sai da onde ele estava e alcança os discípulos andando sobre o mar. Jesus já era de noite, ele encontra os discípulos no meio do mar. Jesus entra no barco com eles e vão para o outro lado, que era o de Cafarnaum. Pela manhã, quando o povo acorda, eles começam a procurar Jesus e não encontram Jesus. Eles veem que os discípulos também não estavam ali. E aí então eles começam a entrar em barcos e vão para o outro lado em busca de Jesus. Quando eles chegam do outro lado, que é Cafarnaum, que eles encontram Jesus, eles dizem: Senhor, como foi que o Senhor chegou aqui? Irmão, mas Jesus conhecia o coração deles. Jesus sabia que o que eles queriam não eram ele, o que eles queriam era o pão que ele dava para eles. O que eles queriam era uma vida fácil, que não precisava trabalhar, porque Jesus dava o pão para eles. E Jesus, conhecendo o coração deles, irmão, Jesus começa agora a ser duro. Jesus começa a repreender, falar palavras pesadas para aquelas pessoas. O que, ouvindo os seus discípulos, começaram a murmurar, começaram a dizer: duro é este discurso. Quem poderá ouvir? Quem aqui vai poder suportar estas palavras de Jesus duras desse jeito? Quem pode suportar essa situação agora? Versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disto disse-lhe: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Quando Jesus ficou sabendo que os discípulos estavam murmurando, irmão, a situação mudou. Ora, aquele que estava multiplicando o pão, agora está repreendendo, agora está falando duro, a situação agora estava difícil, a palavra agora era pesada. E quando Jesus descobre que os discípulos estavam murmurando, você acha que ele vai aliviar? Ele vai ser mais duro. Quer dizer, o que eu digo escandaliza vocês? Quanto mais se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde antes ele estava, irmão, Jesus vai ser mais duro com eles. Ele não vai aliviar, irmão, e não era por acaso, gente, não era à toa. A gente precisa entender que o que o Senhor faz não é nada por acaso, não é à toa. Ele não faz por fazer, tem um motivo, tem um propósito. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Irmão, que Jesus, por mais duro que ele esteja sendo, por mais difícil que fosse aquele momento, aquela situação, irmão, aquilo tinha um propósito de dar para aquele povo espírito e vida. Não era à toa não, gente. Irmão, o Senhor não faz nada à toa. Aprenda a suportar, a permanecer, a perseverar na maior luta, dificuldade. Irmão, não é à toa. Eu preciso entender que tudo que o Senhor faz na minha vida, se não tem pecado, tem um propósito. Tem algo maior que eu ainda não entendi, que eu ainda não percebi. Mas, versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era o que não criam, e quem era o que havia de entregar. Esse é o problema de verdade, não eram as palavras duras de Jesus, o problema de verdade não era a situação difícil, o problema de verdade é que havia muitos que não acreditavam de verdade no Senhor, que não criam.
Esse é o maior problema, irmãos. O problema não é a perseguição, não é a dificuldade, o problema não é a porta fechada, o problema não é a necessidade. Sabe qual é o problema? Que a gente não crê de verdade. Que a maioria não crê de verdade no Senhor, não crê de verdade na sua palavra. Esse é o maior problema. A pessoa murmura, reclama, não é porque ela está enfrentando uma luta, não. Ela reclama, ela murmura, porque ela não crê no Senhor. O apóstolo Paulo, irmão, ninguém no Novo Testamento sofreu tanto quanto o apóstolo Paulo. Irmão, só Jesus mais do que ele. E ele sofreu, ele padeceu, quase morreu várias vezes. Mas você não vê na Bíblia o apóstolo Paulo murmurando, pensando em desistir. Por quê? Ele mesmo disse: porque eu sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito para aquele dia. Irmão, ele continuou, apesar de toda a luta que ele enfrentou, porque ele acreditava de verdade no Senhor. Esse é o problema, a gente não crê de verdade. É por isso que a gente murmura, reclama, se escandaliza, se revolta, desanima. O problema não é o que você está passando, o problema é que não crê de verdade. Se cresce que o Senhor é Deus, se cresce de verdade no Senhor, irmão, independente do que acontecesse, você ia continuar servindo a Deus. Continua lendo, ele diz mais. E dizia: por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam. Irmão, lembra quando Jesus multiplicou o pão e o peixe? Que esse povo ficou maravilhado, esse povo exaltava, esse povo dizia: este é o profeta que havia de vir. Que esse povo queria fazer de Jesus o rei deles. Agora que a situação está difícil, agora que a palavra estava dura, o que eles estão fazendo? Se retirando, abandonando Jesus, deixando o Senhor. Por quê? Porque a situação agora não era boa. Irmão, é o povo que só sabe servir a Deus no bom, no bem de Deus, na hora do bem do Senhor. Oh, glória a Deus, é bom, Deus é maravilhoso. Quando as coisas estão dando certo, estão lá servindo, estão lá testemunhando, estão lá falando de Deus. Mas é só mudar a situação, é só ficar difícil, é só a porta se fechar, para a pessoa abandonar, se afastar, a pessoa deixar de vir para a igreja, a pessoa deixar de orar. Irmão, quantas pessoas que ainda não aprenderam a servir a Deus de verdade, só servem a Deus nas coisas boas. Ora, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Quer dizer, na hora do mal, eu abandono Deus? Na hora que as coisas dão errado, eu abandono Deus? Na hora que as portas se fecham, eu abandono Deus? Na hora que a oração não é ouvida, eu abandono Deus? Irmão, na hora da perda, eu abandono Deus. Ah, pastor, é porque eu lutei, eu orei, eu pedi tanto a Deus. Irmão, vai ter hora que a situação não vai ser como você espera. Tem momentos que não serão bons. E agora, porque o momento não é bom, eu vou abandonar Deus? Eu vou deixar de servir a Deus? Eu vou deixar de andar com Deus? Irmão, eu preciso me tornar do Senhor de verdade. Ora, irmão, eu preciso me converter ao ponto de, irmão, independente de bem ou mal, eu continuo servindo a Deus. Eu continuo na presença de Deus. Irmão, muitos só estão servindo a Deus pelo bem que podem alcançar de Deus. E quando o mal vem, eles vão embora. E o que eles não entendem é o que eles estão perdendo. Irmão, eu não posso servir a Deus apenas pelo bem nessa terra, pelas coisas boas que Deus pode fazer para mim aqui. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: querei-vos também, retirai-vos. E aqui é sério, porque Jesus, naquele momento difícil, duro, muitos estavam abandonando, muitos estavam indo embora. Você acha que Jesus foi correr atrás de alguém? Irmão, Jesus vira por 12 que sobraram e pergunta: e vocês? Querem se retirar também? Irmão, você acha que Jesus está preocupado ou chorando por quem está saindo?
Irmão, o Senhor não quer que ninguém saia. A vontade de Deus é que ninguém se perca, mas nós precisamos saber que Ele não corre atrás daqueles que saem. Irmão, nenhum lugar na Bíblia você vai ver o Senhor correndo atrás de ninguém. A Bíblia diz: se me buscar, me acharei, mas se me deixar, eu vos deixarei. Irmão, em nenhum lugar Jesus está correndo atrás. Ele não quer que ninguém vá, que ninguém se perca, mas Ele quer com Ele aqueles que creem de verdade. Irmão, pastor, tem o bom pastor que foi atrás da ovelha. Irmão, você não é ovelha. A Bíblia fala de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Irmão, quem mais se parece com a gente? Você é uma ovelha perdida? Não, você foi encontrado. Irmão, no dia que você aceitou Jesus, você estava perdido antes de conhecer Jesus. Depois que você conheceu Jesus, você não está mais perdido. Você não é uma dracma. Quando eu aceitei Jesus, eu me tornei filho de Deus. E todos quanto receberam o dom de serem feitos filho de Deus. Irmão, nós não somos ovelhas perdidas, nós não somos dracmas perdidas, nós somos filhos. E quando aquele filho saiu da casa do pai, o pai correu atrás dele, o pai chorou por ele. Tudo que o pai fez foi ficar esperando por ele. O pai espera, irmão. Agora o pai não corre atrás de ninguém. Você acha que Jesus está correndo, irmão? Quem precisa dele sou eu, não é ele que precisa de mim. Você acha que o Senhor está preocupado em ter uma igreja cheia? Não, o que o Senhor quer é um povo salvo. Se está saindo, o Senhor não quer que ninguém saia, o Senhor não quer que ninguém se perca. Mas, irmão, o Senhor não vai correr atrás de você, se a decisão ela é sua. Então Jesus está indo embora muitos. Jesus está preocupado agora de todo mundo. Está preocupado coisa nenhuma. Jesus pergunta: e vocês querem ir também? E vocês estão dispostos a ir? Aí vem o principal. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmão, Pedro entendeu, gente. O Pedro compreendeu o verdadeiro propósito de seguir o Senhor. Não é pelo bem que nós podemos alcançar nesta terra. Irmão, nós seguimos a Deus, não é pelo bem ou pelo mal, nós seguimos o Senhor, é pela vida eterna. Irmão, eu preciso acordar, despertar. Irmão, não dá para servir a Deus quando as coisas estão bem e quando as coisas estão mal, abandonar o Senhor, porque independente das coisas boas ou mais, eu preciso andar com o Senhor para alcançar a vida eterna. Gente, o meu principal objetivo não é apenas estar bem, o meu principal objetivo é estar salvo, meu principal objetivo é ter a vida eterna. Mas muitos, infelizmente, só estão servindo a Deus pelo bem ou mal. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Quando as coisas não dão certo, eu não vou mais orar, eu não vou mais para a igreja. Por quê? Porque uma coisa não deu certo? Porque não está bem a situação? Irmão, eu não posso servir a Deus apenas por isso. Eu preciso acordar, eu preciso entender. Eu não sirvo a Deus apenas por essas coisas. Eu sigo o Senhor porque Ele tem palavras de vida eterna, porque Ele vai me levar para a eternidade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, a pessoa não sabe o quanto ela está sendo miserável, quando ela deixa de orar, quando ela deixa de vir para a igreja, porque as coisas não estão bem. A pessoa não tem ideia de quão miserável ela é, porque ela só se preocupa com as coisas desta vida. Irmão, ela não tem ideia das coisas grandes e maravilhosas que o Senhor tem para ela na eternidade. Irmão, eu preciso me converter de verdade.
não depender de situação boa ou ruim para servir o Senhor, mas servir o Senhor pela vida eterna. O nosso objetivo não é que as coisas estejam boas para nós, o nosso objetivo deve ser a eternidade com Cristo. Irmão, eu preciso me converter, eu preciso me voltar para o Senhor e entender que o melhor que Deus tem para mim não é nessa vida. Essa vida é passageira, tudo isso vai se acabar, tudo isso vai se perder. Irmão, eu preciso servir a Deus, é pela eternidade que Deus tem para mim, é pela salvação que o Senhor tem para mim, é por isso que eu tenho que servir a Deus. Miserável a pessoa que quando as coisas dão errado para ela, ela se afasta. Miserável a pessoa que busca a Deus só para conseguir alguma coisa do Senhor. Por que ela é miserável? Porque o que Deus tem de maior para a vida dela, irmão, é a vida eterna. Ela não olha para isso, ela só se preocupa com essa vida, e a preocupação dela com essa vida faz com que, quando as coisas estejam bem, glória a Deus e aleluia, quando as coisas estão mal, ela nem ora, ela se afasta. Quando as coisas ficam apertadas, quando as coisas ficam ruins, ela se afasta, ela se desvia, ela não busca Deus. Porque é um pobre miserável que só vive por esse mundo, que só vive pelas coisas dessa terra. Ela não entende o principal de Cristo, não é a vida que Ele pode me dar aqui nessa terra, e Ele pode me dar uma vida melhor nessa terra, mas o principal de Cristo, irmão, é a vida eterna que Ele tem para nós. É por isso que nós devemos permanecer. Jesus pergunta: e vocês? Vocês querem ir embora também? Vocês querem me abandonar? Senhor, para onde nós vamos? Senhor, só o Senhor tem vida eterna. Ele não está falando de pão, de peixe. Ele não está falando da eternidade. Senhor, eu estou contigo porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é a salvação, é a eternidade. Irmão, eu preciso olhar para o Senhor e olhar no Senhor a minha salvação. E quando eu consigo entender e buscar a Deus pela minha salvação, irmão, não importa se a situação está boa, se a situação está ruim, se eu estou com o bolso cheio, se eu estou com o bolso vazio, não importa, porque eu estou andando com Ele, é pela vida eterna, não é pelos momentos que eu vivo, não é pela minha condição que eu estou vivendo, não, é pela eternidade que Deus tem para mim. Irmão, tem um vídeo, um pequeno vídeo daquele filme do apóstolo Paulo. Irmão, aquele vídeo é algo maravilhoso, aonde ele está falando com o oficial romano. Aí ele fala: um homem vai diante do oceano e pega um pouco de água na sua mão, e aquela água começa a escorrer da sua mão, e ele fala: aquele pouco de água na mão é por aquilo que é tudo aquilo que as pessoas estão lutando e correndo. É a vida dela que está se esvaindo, que está fugindo, e ela está correndo, ela está se matando por isso. E ele diz: todo vasto oceano é o reino para o qual eu vivo. A gente está se matando, irmão, por uma vida que está se esvaindo, por uma vida que está se perdendo, que está se desgastando, que está acabando, enquanto Deus tem um oceano de uma eternidade para nós. E a gente está abandonando o Senhor, se revoltando com o Senhor, porque as coisas não estão boas, porque a situação está dura, porque a situação está difícil, porque perdeu tudo. Irmão, nós precisamos nos converter como Jó. Ora, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Quer dizer, na presença, quando estava bom, a gente estava com Deus. Agora que está mal, vamos abandonar? Vamos nos afastar? Meu irmão, viva pela vida eterna. Não viva apenas por este mundo, porque nesse mundo é assim: uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora tem vitória, uma hora tem derrota. Em algum momento, irmão, vai ter essas coisas. Irmão, viva pela vida eterna. Esse deve ser o principal motivo de buscar o Senhor, de andar com o Senhor. Irmão, olhe para aquilo que o Senhor tem para a eternidade, porque quando eu olho para a eternidade, não importa se eu perdi o emprego, não importa se a mulher foi embora, o marido foi embora, não importa se a situação ruim, se alguma coisa se perdeu, o Senhor tem a vida eterna para mim, e eu vou continuar
servindo a Deus, eu vou continuar andando com Deus. Está duro, está difícil, está complicado, mas eu sei o que espera por mim, eu sei a eternidade que me aguarda, e por essa eternidade vale a pena passar o que for. Irmão, viva Cristo pela eternidade, viva o Senhor pela vida eterna que Ele tem para você, e não apenas por esta vida. Isso aqui não é nada se comparado com o que o Senhor tem para nós. Irmão, viva o Senhor, no bem ou no mal. Irmão, viva o Senhor pela vida eterna que Ele tem para você. Amém? Feche teus olhos.